Onde nós estamos, o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, Jesus está. Onde Jesus está, se Deus é por nós, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, meus amados, é perceptível de todos que observam a cena política, né? A cena cultural, científica, tudo que ocorre nesse mundo globalizado, né? Diversos tentáculos que visa realmente agredir, destruir as famílias, né? Pela desconstrução e dizendo, olha, são várias formas de família e impondo, né? Impondo, as coisas estão assim de uma forma muito positiva, correto? Então, vale a pena a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e acreditar nos absolutos, né? Dentro do contexto judaico-cristão que está sendo profundamente agredido. Profundamente agredido. Vamos começar aqui, então, né? Vamos começar aqui pelo pastor Enoque. Pode vir de lá para cá. É só sobre esse cenário, o atual cenário de tentativa de desconstruir a família, tentativas e atingindo, né, verdades fundamentais da nossa fé, né? Então, esse é um cenário, quer dizer, o seu filho, nossos filhos, quando eles saem de casa para fora, né, e não precisam nem sair, porque também, pelas mídias, às vezes está no quartinho dele, que tem pais que nem entram no quarto, porque o filho tem um quarto proibido, né? São muitas as histórias. Mas nós vamos fazer como daquela outra vez, vocês vão falando, vamos colocando, desde a ideologia de gênero, desde da velha falácia do comunismo, né? Comunismo, e preste atenção, porque vai ser mostrado aqui quando esse comunismo chegou na China, né? A famosa Revolução Cultural, porque a gente às vezes fala assim, a gente percebe crente muito assim, apático, parece que isso nunca, não é bem assim. Quem já viu aquelas pessoas, o Aimã, que fala assim, não é bem assim. E o sujeito nunca leu um livro, né, de história, nunca leu nada, né? Nunca procurou nem saber. Vamos procurar saber, pelo menos, né? Manda lá, pastor. Gostaríamos de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, os pastores, missionários, obreiros, irmãos que estão participando dessa escola no Brasil e no exterior. E somos gratos ao nosso Pai por estarmos aqui participando de algo tão sério, tão importante. Deus tem falado ao coração do nosso reverendo e o nosso reverendo tem procurado nos unir com o propósito de glorificar a Deus e lutar contra o mal, né? Nós somos a igreja militante, nós somos a igreja que peleja em nome do Senhor. E a gente percebe, ao longo da história, né, como que o diabo se levanta contra Deus, contra o plano de Deus, e procura usar as mentes humanas, os corpos humanos, numa rebelião contra Deus. E às vezes as pessoas, justamente porque não têm a vida espiritual, porque não são seladas pelo Espírito Santo, não têm a Bíblia como seu manual de fé e prática, então essas pessoas seguem o curso deste mundo. E a gente vê as ideologias, que são conjuntos de ideias que promovem ações.
Então, a gente sabe pela Bíblia que Deus criou o mundo e tudo que no mundo há. Então, foi Deus que criou o homem, criou a mulher, Deus que fez o casamento. Então, Deus, Ele modela, Deus, Ele dá a forma, Deus, Ele estabelece. Mas aí a gente vê que este homem que foi expulso do paraíso, agora busca criar o seu próprio paraíso, da sua maneira, do seu jeito. Então, a gente vê na construção de Babel, justamente o homem e a população, né, se opondo a Deus. Então, Deus falou para se espalhar, para se multiplicar, povoar toda a face da terra, mas você vê agora uma liderança, você vê uma população contra a palavra de Deus, que se volta contra Deus. Então, isso, ao longo do tempo, tem sido assim. E os profetas naturais, os sábios segundo o mundo, eles profetizam da maneira deles, eles promovem as ideias da maneira deles, engendram essas ideias conforme lhe cabe, e nem sempre são eles os militantes. De repente, os seus discípulos que vão formar exércitos que vai promover uma transformação no mundo. Então, a gente vê, né, na Antiguidade, a gente vê na Idade Média, e a gente vê na modernidade, né, esses militantes que pegam essas ideias e vão forjando um mundo, né, e vai deixando um rastro de destruição, Então, a gente sabe, por exemplo, que os ilustrados na modernidade, né, então eles apostaram tudo no homem, apostaram tudo na capacidade humana de construir um mundo melhor, um mundo sem Deus. E outra, você pode amar o ser humano sem necessariamente amar um Deus. E começam a zombar, começam a ridicularizar, diz que o Deus é uma criação humana. E chamam a atenção para si, quer dizer, vocês têm que pensar como nós. E eles que profetizaram um mundo melhor, aí veio uma primeira guerra, 18 milhões de mortos, daqui a pouco veio uma segunda guerra mundial, 60 milhões de mortos, né? Mas o diabo que está na terra e sempre usa a mente humana, o corpo humano, não se dá por satisfeito. Então, nós temos aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que foi criada com um propósito, mas hoje não está neste propósito apenas, e esse órgão, ele é abastecido de ideias e distribui no mundo, né? Vai ser falado aqui sobre a Escola de Frank, vai ser falado aqui sobre várias fontes de ideias, né? Então, dentre essas ideias de mudar o mundo, de transformar o mundo, né, está o comunismo. Agora, como pode o comunismo ser aceito por cristão, ou defendido por cristão, ou ser aplaudido por cristão, se na sua cosmovisão, no seu fundamento, diz que Deus não existe? Então, se Deus não existe, e se eles pegam ideias como o mundo é um acidente, né, o mundo por acaso, né, como que vai haver uma fonte moral, como que vai ter uma referência moral? E esse pessoal que se fundamenta longe da Bíblia, uma sabedoria de homem natural, né, quer dizer, pessoas mortas espiritualmente, eles vão dizer o seguinte: se eu não creio em Deus, porque Deus não existe, a Bíblia é um livro fabricado, um livro feito, né? Então, como que eles vão impor que a família tem que ser homem e mulher? Então, eles estão querendo impor, determinar sobre a minha vida. Então, nós estamos vendo aí, né, ao longo do tempo, homens poderosos com influência na política, com influência na educação, com influência na comunicação, querendo um mundo melhor, mas nós sabemos, com o nosso reverendo, à luz da Bíblia, que o mundo caminha para uma destruição e a gente tem que lutar contra esse mal e proteger os nossos. Amém. Então, vocês percebem o seguinte, né? Que, essas colocações que o pastor Enoque fez
e todos vão fazer, é preciso internalizar isso e entender por que nós precisamos, né, guardar, proteger as crianças, os adolescentes, todos, né? Mas falando... E por que essa ênfase da salvação virá por pais verdadeiramente convertidos, comprometidos com a grandiosa missão que começa lá com Abraão, de maneira bem explícita. Quer dizer, eu estou olhando para aquele menino ali ao lado do Reinaldo, né? Como tem que trabalhar com eles que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que a Bíblia falou, está falado. Ninguém está acima da Bíblia. Porque ele vai encontrar professores, vai encontrar pessoas dessa forma. E quem são eles? Não é? Então, a gente, com toda certeza, vocês não serão mais os mesmos, serão melhores. Em relação a puxar o filho para o lado, a filha para o lado, senta aqui e tudo mais, né? E hoje o que tem de... Eu não vou entrar nisso agora, mas o que tem de pai e mãe com medo de filho, né? Com medo de filha, os filhos, sabe, determinando as coisas, né? Já no olhar, né? Já no olhar abusado, né? Já no olhar abusado, né? Porque o pai deixou ficar abusado. Todo filho abusado, o pastor Celso vai entrar nisso aí depois na hora dele, mas o pastor Ailton, o pai deixou o cara ser o chefinho de casa, não é? Ou a menina também. Mas se for crente, crente não vai acontecer isso, né? É como no tempo da minha mãe, que está ali sentadinha, aos 84. Uma olhada dela, uma mensagem. Fica de pé aí, mamãe. 84 anos de idade, olha lá, olha lá. Vira para lá para ver o seu rostinho. E sabe quantos filhos? 6. Oi? Quem falou aí? Laurinha falou o quê? É a vovó Maria mesmo. Amém? Pastor Eduardo, vamos lá. Te louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, da nossa pastora Cristina. Bom, é um prazer representar o reverendo lá na escola, militando a favor dos princípios judaico-cristãos. E o que está em jogo, gente, não é direita, esquerda, república, monarquia, são os valores eternos da nossa fé. O pastor Noco colocou bem aqui historicamente, aí eu cito Karl Marx, que ele era judeu e flertou com o satanismo na juventude dele, e depois, a partir daí, o inimigo principal foi o cristianismo. Ele chegou a dizer que a religião é o ópio do povo, é a cachaça do povo, vamos colocar na linguagem aqui. Quer dizer, o povo fica bêbado, é uma utopia, estão enganados, então é uma guerra travada, declarada. Só que o Karl Marx ele teve uma visão equivocada, porque na pirâmide dele, a base da sociedade seria a estrutura econômica. E se ele mudasse a estrutura econômica, os meios de produções, quem dominasse o meio de produção ia dominar a sociedade. Só que ele se equivocou nisso, e aí a gente vê na história que houve mais de 100 milhões de mortos na China, na Rússia, Camboja e por aí vai. E aí veio um estrategista intelectual chamado Antônio Gramsci, um italiano, líder do Partido Comunista, e ele foi até preso, e nessa prisão ele escreveu os Cadernos do Cárcere. Aí que está. Nesse caderno do cárcere, ele falou, olha, o Karl Marx está equivocado. A base da sociedade são valores, é cultural. Depois a economia vem, então nós temos que mudar os valores, o valor da sociedade ocidental, são os valores judaico-cristãos. E a base de tudo nessa sociedade é a família cristã. Então, nós temos que fazer a revolução agora não com armas e com força,
mas com livro, porque quem domina a cultura muda a mentalidade. Quem muda a mentalidade coloca a visão política que quiser. E aí ele falou, vamos fazer pequenas revoluções, colocar o homem contra a mulher. O homem é o opressor da mulher. A mulher fica em casa lavando roupa e ele está oprimindo ela, é a escrava dele. E ele vai trabalhar e o patrão dele é o escravo dele. O negro e o branco, vai montar guerra, o rico e o pobre. Aí depois agora o homo e o hétero. E aí começou a colocar essas guerras para ir minando aos poucos a nossa sociedade e os valores judaico-cristãos. Daí que a gente entende a tática da ideologia de gênero, a gente entende a tática do homossexualismo sendo pregado de maneira por militância. Só que aí veio uma escola de Frankfurt. O pastor Neto até citou aqui, em 1924, aí Theodor Adorno, Mancuso, Erich Fromm e tantos outros intelectuais que se juntaram e falaram assim, olha, a gente tem que fazer o seguinte, no debate a gente está perdendo, então a gente tem que fazer uma forma de calar eles moralmente no debate. Aí eles politizaram a lógica do debate, criando o quê? O politicamente correto que a gente faz hoje. Então, quer dizer, vamos fazer o seguinte, se não pensar dentro dessa caixinha, a gente vai ridicularizar eles. Chamar de homofóbico, chamar de genocida, a gente vai ridicularizar o ponto. Pô, na sala de aula, na prática, houve um assunto lá na sala dos professores sobre alguma coisa de homossexual. Aí um professor, não fale isso não, porque é politicamente errado, a gente fala isso. Fala, mas por que é errado? Tem o direito à opinião a favor e à opinião contrária, o parecer a favor. Então, eles querem calar o debate público, o debate crítico, para que, quando você falar, você ser censurado. E isso vai aos poucos minando. Ou seja, o marxismo cultural, ele é igual uma torneira que se abre, bem pouquinho, e vai enchendo, quando vê, você encheu. É igual aquela metáfora do sapo. Pegaram um sapo e pegaram assim uma coisa, uma panela bem grande, quente, colocaram o sapo dentro, o sapo pulou, saiu rapidinho. Daqui a pouco pegaram aquela panela, enfeitaram bem bonita, igual um pântano, botaram a Vitória Regia, aí botaram o sapo lá, a água geladinha, ele ia sair e falou, opa, está no meu habitat aqui natural. Aí aos pouquinhos foram esquentando, o músculo dele foi relaxando, morreu. É assim que eles querem fazer conosco, com as nossas crianças. Eles estão à caça da mente das nossas crianças. Principalmente os adolescentes estão num período de formação, de ter convicções, e eles precisam de modelos de imitação. E aí entra o professor de história, aí entra o professor de filosofia, que ao invés de dar o conteúdo, ele começa a bater, fazendo doutrinação. E o comunismo ele é atraente, porque ele é um paraíso, você pode mudar o mundo, você pode ser um revolucionário, você pode mudar, você é o protagonista da sua história. E aí eles, se inflamam com aquilo. Então, por isso, só que nós devemos colocar os valores judaico-cristãos e demonstrar que o verdadeiro paraíso é no céu, quando eles aceitam a Jesus Cristo, quando eles seguem o Evangelho. E eu percebo lá, reverendo, na escola, que tem professores que são comunistas, tem professores que vai na onda. De repente você pergunta, quem foi Antônio Gramsci? Ele nem sabe. Ele está sendo um marxista propagando porque os outros estão no meio, ele nem sabe. Tem professor que eu chamei, pô, tu sabe que tu está ensinando isso? Não. E papai, sabe quem foi Antônio Gramsci? Não. Sabe o mal que está fazendo? Você tem filho? Tem. Você gostaria que teu filho isso? Não. E o cara, não sabia que era isso não. Professor de matemática. Eu não sabia que era isso não. E lá no meio. Então há muita ignorância, há muita ameaça, há muito medo, e como diz na linguagem do futebol, nós temos que fazer o trabalho de base. Aí os irmãos vão observando que tudo que foi falado, né? O pastor Enoque, depois o Edu, quem tem um relacionamento com Deus, quem conhece a história da salvação, né? Quem tem um comprometimento com os valores, vai dar aula na sala de aula, vai dar aula. Mas isso é preciso a gente lembrar o seguinte, né? Aquela missão que foi dada a Abraão, né? Se as pessoas escolhem por elas mesmas o erro, mas não é porque não foram ensinadas.
Vocês entendem? Eu vejo que requer, por isso esses dois homens estão aqui. Pode ver que o pastor Celso está compenetrado. Por isso, olha ali o pastor Euta ali. Eles estão ali para mostrar fundamento e prática, né? na formação dos filhos vencedores. Mas isso exige que o pai seja verdadeiramente um sacerdote. Tem que ter consciência que isso aqui, tudo que está sendo falado, vamos para lá, daqui a pouco, está acontecendo de maneira, não é, pastor, intensa, de diversas formas. Não é? Uma vez foi o pastor Celso que mostrou a gente um vídeo, né, de um coral, e eles ameaçam, representam, né, uma ameaça, e dizem: nós vamos atrás dos seus filhos. O pai e a mãe têm que entender isso. Né? Amém? Nós vamos atrás dos seus filhos. Então, se você foi mais ou menos de Bíblia, a ordem é ser muito bom de Bíblia, da palavra de Deus, crendo mesmo, e vida piedosa, é uma pessoa que conversa com Deus. Né? Então, quanto mais a gente vai ouvindo lá para cá, você vai vendo que fala Deus, né? E vamos entender, o Senhor nos chamou para sermos guerreiros. Ninguém pode invadir o território da sua casa, né? Não se pode invadir. Então, vamos nos levantar aqui mais fortes, né? Mais forte. É o seguinte, nós vamos deixar... Eu gostei de foi, se eu não me engano, do Constantino, né? Uma certa ocasião, falando dessa invasão no Brasil, essas situações no Brasil, e ele é muito aguerrido, né, contra essas coisas todas, e tem uma expressão que ele utiliza, né? Agora, eu quero avisar que nós, se cairmos, vamos cair atirando. Vamos cair atirando, mandando um recado mesmo para essa turma, se a gente, né, se a coisa não vai ser assim, não. Né? No nosso caso, e eu não quero dizer aqui que ele tenha utilizado a tirada no tiro, né? Então, pode ser uma metáfora, o lado intelectual, que ele é lutador por isso. Né? Mas, no nosso caso, nós temos armas poderosas como a palavra de Deus. Meus amados, nós temos a arma, que não se está usando, né? Todo mundo usando. Tem uns que fazem, tem uns que não fazem. A arma da oração. Quando chegar ali na Daiane, que ela vai falar desse movimento dentro da China, e ela vai mostrar como os chineses reagiram. Por isso a igreja sobrevive lá. Mas não foi de graça, né? Templo queimado, pastores presos, pastores mortos. É isso que é o comunismo. Não adianta, né? E vocês vejam a situação que o Brasil está vivendo hoje, a Constituição não está sendo respeitada. A Constituição não está sendo respeitada. Qualquer leitor, né, da Constituição. Então, a gente precisa reagir. Seja contra isso, contra aquilo, reagir com oração. Né? Então, vamos... Na verdade, a gente precisa ser cristão genuíno. Cristão genuíno, para mudar as coisas. Quando se manda orar pelas autoridades, isso não é brincadeira. Não é? Então, vamos passando aqui, Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo José Santana, por tudo que o reverendo tem nos dado da palavra nesses anos. O comunismo é a pior praga que se instalou no mundo
a partir do século XX, onde teve realmente o seu finco, né? Através da ex-União Soviética. Então, a partir do ano de 1917, onde explodiu a Revolução Comunista através de Lenin, então o mundo mudou. Não foi mais o mesmo. E quando se fala de crianças, quando se fala de alunos, quando se fala de pessoas que estão em formação, o comunismo é uma praga em tudo, mas em relação às crianças, em relação aos jovens, a praga aumenta. Por quê? Como é que o comunismo ele se alimentou na ex-União Soviética? Então, os sovietes. Quem eram os sovietes? Os sovietes eram pessoas preparadas que se infiltravam dentro das indústrias, dentro das escolas, onde tinha meio da sociedade, os sovietes iam, então, passando, porque a Revolução comunista não começou da noite para o dia, tá? Foi um espaço aí de 12 anos, desde 1905 até a sua eclosão em 1917. Só que, nesse tempo, ia se passando que o comunismo era melhor, e que o comunismo ia dar jeito no homem, que o comunismo prega do novo homem. E esse novo homem, então, ia virar por causa do medo. O Estado ia comandar. Isso entrou nas escolas. Como é que era a escola soviética do passado? Nas escolas soviéticas, toda segunda-feira, tinham 15 minutos que os alunos tinham que falar sobre política. Tinham que reconhecer Lenin. E dentro das famílias, olha como é que era o regime soviético, os pais eram obrigados a ler jornais com os filhos para dizer quem era Lenin, União Soviética, e colocar os filhos contra o mundo, contra os Estados Unidos. E isso foi durante todo o comunismo, 1917 até a sua queda em 91. Então, o que a gente vê hoje, até mesmo no Brasil, é uma tentativa de instalar o comunismo no nosso país. Eu estudei de 1977 até 1988, primeiro e segundo grau naquela época. 1977 até o meu 85, não se ouvia falar nem de comunismo no colégio, na época do regime militar, na época que eu estudei. Mas em 86 em diante, começaram então até aquelas ideias comunistas. E hoje está aumentando. Então, é como o nosso reverendo falou, tem que haver uma reação. Por quê? Quando a gente estuda a história da educação brasileira, a gente vê um homem chamado Paulo Freire. Esse Paulo Freire, ele veio realmente disseminar, despejar todo o pensamento grancista e todo o pensamento comunista. Ele começou, então, a entrar nas escolas, muito amigo do Lula, né? Participante das intenções socialistas no Brasil, e dentro das escolas, ele começou, então, como é que ele ensinava o alfabeto? Com palavras de ordem, palavras de guerra de classe, palavras de que, não, olha, nós somos alunos e nós somos os oprimidos. Os professores são os opressores. Ele, então, ensinava, vocês, alunos, precisam questionar os professores. Ora, na minha época que eu estudei, a gente não questionava o professor, a gente dizia assim, senhor. O que o professor falava, está falado, mas aí eu fui fazer agora o estágio, o nosso reverendo nos enviou para fazer o estágio lá em Osasco, e em Franca, eu vi uma escola totalmente diferente, que o professor pedia, por favor, ao aluno, se ele queria ler. Meus irmãos, nós temos que abrir os olhos, porque o comunismo, ele vem no Brasil, ele vem comendo pelas beiradas. Ou seja, culturalmente, agora assume a mídia, e aí agora entrando nas escolas de uma maneira que, ora, qual é a força de qualquer regime? Os jovens. Se for lembrar de Hitler, o nazismo, a juventude hitlerista é que dava força. Se você for lembrar da ex-União Soviética, os jovens soviéticos que eram formados, e eles então formavam o estado de polícia que tomava conta de tudo.
Então, a gente tem que louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, porque esse momento aqui está sendo para abrir nossa mente, que não podemos abrir mão das Escrituras, da palavra de Deus, e ensinar os nossos filhos. Porque se a gente for conversar com os professores, eles estão dominados por essa ideologia terrível. Então, professores, alunos, pais, vamos massificar o ensino das Escrituras e tudo que a gente aprende aqui com o nosso reverendo. Amém. É isso aí, né? Nós estamos passando e vendo os variados inimigos que se levantaram contra Deus, né? Consequentemente, contra Deus. Mas nós vamos vencer. Você vai ver que nós sempre vencemos. Não, é verdade, nós sempre vencemos, né? Deus levanta os seus guerreiros e nos levantou também. Você e eu, juntos, todos nós, para a glória de Deus. Vai lá, pastor. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E só fazer um breve comentário, né? Eu vi já o reverendo falando isso e a gente abraça, né? O apóstolo São Paulo, ele escreve a Timóteo e diz, o Espírito expressamente diz que os últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Quando a gente ouve o pastor Enoque, o pastor Edu, o pastor Evandro trazendo esse panorama, a gente pode entender que realmente chegaram os tempos difíceis. Eu, quando era novinho, convertido, era adolescente, né, eu sempre entendi que doutrinas de demônios tinha muita relação com seitas, né, com ensinos errados sobre a doutrina da Trindade, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus. Mas a gente vem aprendendo com o nosso reverendo e vem refletindo, né, a respeito do cenário que nos cerca. E, na verdade, é muito mais amplo que isso. Nós não temos dúvidas, né, que o comunismo, a ideologia, o ensino comunista é uma doutrina de demônios. A ideologia de gênero, ideologias que atacam a família, são ensinos de demônios. Então, a igreja, nós como igreja, a gente é chamado por Deus para ter olhos abertos. A gente tem que conseguir, a Bíblia fala, vós sois sacerdócio real. Sacerdote vê lepra. Se você é de Deus, faz parte do povo de Deus, você tem que saber reconhecer a lepra. Você não é um sacerdote? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando tinha lepra lá em Israel, chama o sacerdote, e o sacerdote dizia se tinha ou se não era lepra. Ele declarava. Como é que os demônios estão fazendo esse tipo de movimento? É evidente, meus irmãos, é claro que nós estamos lidando com forças poderosas. Forças poderosas. O apóstolo São Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, e a batalha é pela nossa mente e pela mente dos nossos filhos. Entende? E a Bíblia fala, né, e depois o reverendo nos orientou para a gente ter aqui uma abordagem mais específica, mas a Bíblia fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, há uma batalha travada pelas nossas convicções, o que cremos, o que não cremos. Isso é determinante. Então, comunismo, ideologias as mais estranhas, gente casando com animal, gente casando com árvore. Então, se você não consegue enxergar que tem principados e forças poderosas, né, e essas sombras, elas têm realmente tomado o Brasil, quando o apóstolo São Paulo ele fala, né, tendo cauterizado a consciência, homens que, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Vocês já viram como esses caras mentem? E eles mentem de uma maneira que parece que eles acreditam no que estão falando. Quer dizer, o cara pega situações,
envolveu aí um debate sobre voto impresso, voto não impresso, outro debate sobre o Lula é criminoso ou não é, ou coisas desse tipo. E você já viu como eles mentem com tanta naturalidade que parece que eles acreditam naquilo que estão falando? Então, o que é isso? É realmente o cenário que nós chegamos nos tempos trabalhosos. Os homens deram ouvidos a espíritos enganadores. Vocês vejam, né? Tudo que vai sendo colocado, eu tenho dito, e pessoalmente, eu só acredito que qualquer família vai vencer se voltarmos à Bíblia no seu sentido clássico. Crente é crente. Antigamente nós éramos chamados assim, crente, Bíblia, ô Bíblia. Precisamos voltar a ser crente e ser Bíblia. Não ser esses crentes light, essas pessoas que fazem da igreja um centro de entretenimento. Quando a pessoa quer praia, vá para a praia, né? Não é isso? Quando você quer cinema, vá, né? O cinema está aí, a pessoa, e mesmo assim sendo seletivo no cinema, né? Correto? Mas não é igreja. Igreja não é cinema, não é teatro, não é circo, não é nada. É o centro de adoração para todos os povos. Centro de adoração para todos os povos. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Então, muitas igrejas hoje viraram igrejas de programas. Então, as pessoas são atraídas para um programa, né? Entendendo? Uma das pessoas que eu ouvi fazendo observação também sobre isso foi o pastor Po Yong-Cho. Ele fala que um dia vai na América para pregar. Eu não quero dizer que todas as igrejas na América sejam assim, né? Tem igrejas como o pastor, como Jimmy Swaggart, né? Deve ter outras. Sempre há 7.000 que não dobraram o joelho, né? Mas ele fala, ele mostrando a diferença das igrejas na América e a igreja na Coreia. A igreja da Coreia é a oração. É o que a Bíblia manda fazer. A pessoa vai para a reunião de oração e o prato principal é a palavra, né? É a palavra. Mas a igreja na América é cheia de programa. E tem o cristianismo do programa, né? Um cristianismo do programa. Quer dizer, você vê na Bíblia, você vê na palavra de Deus as pessoas indo por causa do Senhor, né? Indo porque vai adorar, indo porque sente falta de estar também com os irmãos, né? O cristianismo ele não é solitário, né? E vamos ver, irmão, se a gente aqui vigia e toma cuidado com isso, entendendo? Então, o chamado que tem na nossa igreja, os nossos pastores chamam para adoração, chamam para oração, chamam para, quando tem que ter uma campanha para expulsar os demônios, né? Quando tem que ter... Não vamos nos enganar com isso aí, não, né? Porque eu creio, voltando a falar aqui, né, que só os verdadeiros crentes triunfarão. O grande Tiago bradava e dizia: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, qual é o padrão bíblico da família? Qual é o padrão bíblico, o modelo bíblico, né? Qual é o modelo bíblico? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? E os filhos, desde o ventre, né? Você começa essa educação dele. Eu creio que esses triunfarão, os que ouvem e colocam em prática. Quem não? Aí daqui a pouco está procurando psicólogo, está procurando fulano de tal, e procura com facilidade, né? Está para lá, está para cá, e não vai resolver. Pelo amor de céu, vamos acreditar que o grande problema do homem chama-se espiritual. O pecado na natureza e a influência satânica. Isso é o que a Bíblia nos alerta. Agora, a gente que é outro evangelho vai encontrar as coisas que... Você entendendo? Então, nós precisamos acreditar. Santo é santo, né? Santidade é santidade, correto?
e a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, porque doutrinas de demônios, espíritos influenciando as pessoas. Correto? Por isso, pôr em ordem a casa. Pôr em ordem a casa, né? Isso vai ser falado aí, né? Ensinar que Deus, né? Deus criou o mundo. Então, o cara vem com a teoria da evolução falando lá, as besteiras que ele queira falar, correto? Mas não vai fazer a minha cabeça, né? Porque a gente entende que por detrás de uma grande obra, isso é simples, né? Às vezes a filosofia, ela tenta abordar isso aí do relojoeiro, de não sei o quê, aquela questão toda, né? Mas é uma coisa simples, você vai em qualquer lugar, tem que ter uma mente. Olha, quando eu leio a Bíblia, aí tem que ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, inúmeras vezes, vamos ver se nossos pastores a gente conta, né? Inúmeras vezes, desde o Gênesis, se destaca Deus. Então, como é que eu vou ficar agora duvidando? Ou vou aceitar teses que queiram se ajustar, adaptar a Bíblia a teses? Não, Deus criou em 6 dias. Não é isso? A Bíblia fala 6. Quando ali fala 6, é 6. Quando fala 3, é 3. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Não, peraí, Jesus pode ter demorado mais um pouquinho. Sai de Satanás. Sai, Satanás. Não, meu amado irmão, o dilúvio durou quanto tempo? Quanto foi? É a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso uma das matérias que nós precisamos falar, sentar com os filhos, né? Uma delas é a autoridade da Bíblia. Amém? Vamos andar mais um pouquinho. Você vê que os pastores estão disciplinados. Estão falando na média de 3 minutos? Hein? Sim ou não? 3 ou 4 minutos. Não foi? Eu estou olhando por aqui, eu estou tendo essa ideia. Parece que todo mundo combinou mais ou menos 3 ou 4. Mas nós nem combinamos nada, né, do tempo, não. O Espírito Santo está... Mas eu estive aqui de manhã orando. Teve eu, chamei a presbítera Maria, o Misael, oramos para o Espírito Santo estar aqui falando, não foi? Porque isso aqui é assim, a 4ª dimensão, não é? Mas vamos voltar aqui. Quer dizer, Daiane, dentro desse alinhamento, aí você entra com como se deu a infiltração do comunismo, como arrasou ali a China, arrasou os jovens, né? E que efeito teve isso, né? E como os cristãos reagiram. Vamos ver. Se não falar tudo agora, depois fala. Então, gostaria de louvar Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina. Boas-vindas a todos os irmãos. Então, essa praga, reverendo, igreja, do comunismo, ela assume o poder na China no ano de 1949. Então, o Partido Comunista Chinês chega ao poder. E qual é o objetivo? Qual é o seu propósito? É controlar todos os aspectos do ser humano, do indivíduo, daquela população. Então, exercer esse totalitarismo, esse controle total e absoluto do indivíduo. E, para isso, eles teriam que exterminar o objetivo do comunismo, e esse objetivo tentaram implantar na China seria exterminar toda e qualquer prática religiosa, e o principal alvo sendo o cristianismo, os cristãos. Repete isso mais uma vez, para que todos os nossos irmãos, né, todo mundo aqui, ou em qualquer parte, ouça isso. Eles não mudaram nas suas intenções, né? As suas intenções. A igreja é um problema para eles, né? Nós temos ouvido aí dizer que... Eu não vou falar o nome de personagens políticos aqui, tá? Vou evitar, entendendo? Mas lideranças aí dizendo que, se ganhar a eleição, quer ter uma conversa com os pastores. Não é isso? É ou não é? Atravessado na garganta. Então, mas eu percebo assim que parte do nosso povo é como se não acreditasse nessas situações. As pessoas às vezes estão vivendo a sua vida, não sei o quê, sabe? Mas não é o nosso caso aqui. Aqui, nossos pastores, né, e todos estão sendo instruídos, né, porque são forças satânicas querendo se apoderar de um país tão maravilhoso como esse, né, e de todas as formas, né?
Então, desde atacaria a família, fazer isso, fazer aquilo. Repete isso aí. Sim, senhor. Então, o comunismo ele chega ao poder na China em 1949, o Partido Comunista, e o seu objetivo é exercer esse domínio, esse controle total sobre o indivíduo, sobre aquela população, aquelas pessoas. E, para isso, então, eles teriam que exterminar toda e qualquer prática religiosa, sendo o cristianismo o seu principal alvo. Por quê? Porque uma vez que há essa aspiração de exercer esse domínio, esse controle absoluto sobre a pessoa e implantar naquela sociedade, fazer com que aquela sociedade se torne uma comunidade, uma sociedade ateia, sem Deus, então eles teriam que ir contra qualquer aspecto que represente uma ameaça. E o cristianismo, uma vez que a pessoa é cristã genuína, isso domina a sua vida. E ela não se rende ao comunismo. Porque um dos aspectos também na China, reverendo, o ditador comunista, o Mao Tse-tung, também chamado de Mao Zedong, ele, quando assume o poder, no início, um pouquinho antes de assumir, quando assumiu, qual que era o discurso? Olha, vocês podem exercer a fé de vocês, a gente não vai mexer com vocês, fica tranquilo, pode exercer a fé de vocês. Só que, com o tempo, foi perseguindo, então começou restringindo, limitando, e tudo foi ficando mais intenso ao ponto de exercer a violência física, prisões e até execuções. Então, eles agiram dessa maneira para com o cristianismo. E tanto que no início, quando falaram que não, estou tranquilo, não vamos mexer com vocês, tinham cristãos que até afirmaram, olha, a gente até chegou a misturar o cristianismo com o marxismo. Só que quando nós vimos os comunistas, o exército comunista, a guarda vermelha, esses revolucionários queimando as nossas Bíblias, Olha só, escuta, vai. destruindo os nossos templos, prendendo e matando os nossos pregadores, nós chegamos à conclusão que o cristianismo e o comunismo não se misturam. Então, esse é o objetivo, essa é a aspiração, exterminar o cristianismo. E aí eles vão usar de todos os meios para isso. E um dos aspectos que a gente observa também, reverendo, que o jovem ele foi seduzido na China. Como nós ouvimos em outras partes do mundo, eles foram seduzidos. Porque em 1949, Mao Tse-tung assume ali o Partido Comunista e há toda uma campanha, uma propaganda em relação ao Mao Tse-tung e à visão comunista. E ali os jovens, então, sofrem como se fosse uma lavagem cerebral, eles ficam seduzidos, e ali realmente até mesmo idolatrando o Mao Tse-tung. E em 1966, é quando acontece a Revolução Cultural. Então, nessa Revolução Cultural, 130 milhões de jovens, eles faziam parte da chamada Guarda Vermelha. Então, Mao Tse-tung incentivou a desobediência aos pais. Então, tinham filhos que delatavam os pais, que delatavam as suas mães. Incentivou a rebelião, a rebeldia contra os seus professores. Então, esses jovens, adolescentes, jovens, eles foram os carrascos, os juízes ali da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Eles queimaram livros. Sim, senhor, tem ali mostrando esses jovens que depois recebeu esse título, porque depois, com o comunismo implantado na China, vem a fome, a miséria. Só de fome foram aproximadamente 30 milhões de mortos na China. E sem contar as execuções, outros tipos de mortes, podendo chegar, historiadores afirmam, a 70 milhões de mortos na China comunista. E dentre esse sangue derramado, essas mortes, muitos irmãos, pastores, pregadores, evangelistas, irmãos comuns, que queriam orar, que queriam cultuar, que queriam ir às igrejas, queriam ter as suas Bíblias. E esses jovens, então, eles foram essa mão do Mao Tse-tung para agir contra o cristão. Então, incendiaram igrejas, mataram pastores, mataram também outras pessoas. Além disso, eles destruíram escolas, tanto que depois, com a falência do comunismo ali, a fome, a escassez, esses jovens eles foram chamados de geração perdida. Por quê? Não tinham uma educação formal, porque fecharam as escolas. Não tinham uma profissão,
eram dominados por um cinismo e uma rebeldia. Então, a gente louva a Deus pelo ensino que a gente recebe da palavra, porque pela palavra de Deus, esse cuidado que o Espírito Santo colocou no coração do Senhor, reverendo, é para que os nossos jovens, as crianças aqui da igreja, os seus filhos, não se tornem essa geração perdida, como aconteceu na China. Porque não é de hoje que nós ouvimos falar do que acontece nas escolas, né? Não é de hoje, só que se intensificou, não é? Mas não é de hoje, seja ali no âmbito do ensino fundamental, no ensino médio, né? As universidades, nós sabemos que há mais de 30, né, ou quase 40 anos, a chamada esquerdização, né? Tanto que hoje você tem no Brasil uma mídia que a gente não vê, né? Como é que você vai sentar para ver o William Bonner, depois de uma caminhada da manifestação daquela de 7 de setembro, falar assim, ele inicia o jornal, né, falando manifestações antidemocráticas. Meu Deus, o Boni, o que aconteceu com você? Não deu uma tristeza? Que um grande jornalista, uma grande pessoa, o Boni, né, como Fátima Bernardes. Sinceramente, a gente está falando de... A gente é cristão, né? Então, você vê o Boni há quantos anos? Eu não quero mencionar nomes, mas tem hora que vai sair, porque isso é fato, né? É fato, é só pegar o Jornal da Noite, do dia 7, se eu não me engano, não foi à noite? Não foi? Olha, ampação, eu digo, desliga, não dá para ouvir, eu não vou ouvir mentira. Então, sinceramente, Globo News, Band, tem uma série de coisas que a gente não perde tempo vendo, porque as pessoas... Eles têm uma visão distorcida da sua conveniência, né? E isso está implantado no Brasil, não tem jeito, né? Que é o que o competente Augusto Nunes chama de a velha mídia. Eles chamam, né? Isso é uma velha mídia, né? Então, está uma tragédia, né? Nós vamos ouvir ali o pastor Miranda e vamos fazer nossa preparação para o almoço. Avisa o pessoal aí, tá? Amém? E aí, missionário Márcio, tudo bem? O pessoal que veio de lá, né? Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a nossa pastora Cristina. E a gente quer louvar de todo o coração o que Deus está fazendo aqui no Gramacho, que é dando a vocês, dando a nós, seja pai, mãe, avô, filho, filha, todos nós argumentos para salvar nossos filhos. O pastor Enoque, o pastor Eduardo, o pastor Evandro trouxeram um resumo, porque a historiografia ela é grande, né, pastores? A historiografia é grande de assuntos como esse, mas vocês já viram que é algo perigoso, é algo nocivo, é algo que tende a ser veiculado por meios, por caminhos. E o reverendo começou falando aqui agora sobre a mídia convencional. E é interessante, vocês já viram isso, a massificação de ideologias em mídias convencionais, a partir de uma propaganda de perfume. Vocês já viram isso aí? A partir de novelas que exaltam de uma maneira como nunca a questão ideológica ou a questão do sexo sendo construído pela sociedade. E além da mídia convencional, nós temos um outro braço, né, pastores? A mídias sociais, que também veicula esses ideais marxista, comunista, e está no fácil acesso, na mão de todos, e no consumo diário de nossos filhos, e não só de filhos, mas de adolescentes, de adultos. E aí você vê a chuva de conteúdo ideológico nessas mídias sociais. E como muitos pais, o reverendo falou isso aqui na palavra dele inicial, como muitos pais não fiscalizam seus filhos, não pega e acompanha, vem cá, o que o professor está dizendo dentro da sala de aula? Ou o que você está vendo, esse grupo de estudo, que às vezes, principalmente na pandemia, criaram-se as escolas, muitos grupos de estudos online, o que está se dizendo? Eu me lembro da minha esposa, a pastora Kátia, saindo de um grupo da escola, porque ali só se falava palavrões,
Quer dizer, se não houver um acompanhamento, você entrega seu filho para isso. E aí, essas mídias que abarcam todas essas ideologias, pastor Eduardo falou dessa estratégia gramscista que vem de maneira tão profunda nos corações e cria, hein, pastores, e cria intelectuais marxistas que assumem o topo de instituições, como a própria educação. E o ideal é mudar a mentalidade do indivíduo. E quanto mais cedo, para eles, melhor. E aí você pega e vê, então, você vai numa escola hoje, o pastor Enoque, a gente chegou a estudar na mesma instituição, eu não me lembro de professor de direita na faculdade que eu fiz. Só gente do mal, só gente contra a família. Eu me lembro da minha professora de História e Educação, de História e Documento, ela dizia, ó, se você crê na religião, você foi enganado desde os seus pais. Então, isso vai para dentro das escolas. E aí, se nós, crentes em Jesus Cristo, leitores das Escrituras, não formar, sabe o que vai acontecer? A mentalidade do teu filho é mudada. Porque ele senta lá no banquinho daquela instituição, daquela escola, e aí o professor chega na mente dele e diz, olha, não existe só um modelo de família. Aí o pai aqui, crente, não pega a Bíblia e vomita na cabeça do teu filho que Deus criou homem e mulher. E aí chega, não faz isso, aí chega o professorzinho lá e enche a cabeça dele e ele sai de lá já questionando. Peraí, então não existe só homem e mulher? Você vê, um dos perigos, tem professores aqui na plateia hoje? Tem alguns professores? Um dos outros perigos que abarca essas ideologias marxistas é o idioma não binário. Você imagina, nosso idioma vem do latim, não existia o neutro. Só que essa comunidade LGBT, feminista, esse pessoal agora quer criar, dizendo eles que estão fora, que estão sendo excluídos do idioma oficial que está dentro da Carta Magna da nossa Constituição, querem criar um idioma para incluí-los. Só que, criando um idioma para incluir eles, quer dizer, eles não estão satisfeitos quando nós estamos aqui, chega aqui e fala, todos vocês, vamos louvar ao Senhor. Não, você é homofóbico, ou você está me excluindo. Por quê? Porque disse todos. Tem que falar todes. Só que o grande perigo disso é que eles que querem não ser excluídos, excluem, e não estão sendo excluídos, porque quando eu falo aqui todos, eu estou me referindo a mulheres, eu estou me referindo a homens, eu estou me referindo a idosos, a todos! Quem está entendendo? Só que, como é que a gente consegue passar para os surdos esse idioma não binário? Você não consegue. Então, nós estamos excluindo os surdos também. Eles estão excluindo. Como é que consegue passar o idioma não binário para os deficientes visuais que dependem de software para ler? Não existe todo esse. Eu vi uma palestra muito importante, Macena me passou, a professora Macena, Cíntia Chagas, né, uma professora de português, dando uma aula sobre isso, trazendo os perigos que é e que influencia os nossos filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sistema educacional. Então, nós temos que acompanhar profundo. Tem uma irmã aqui, a Adriele, ela recebeu um trabalho de casa. O professor passou um trabalho para ela. Sabe qual foi o trabalho? As mães em geral daquela instituição, o pastor Eduardo, deveria ensinar aos filhos a pluralidade de família. Aí ela disse, não, eu não acredito nisso. Para mim, família é entre homem e mulher, só se constitui família assim. Faz assim, Adriele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse processo de implementar essa cultura marxista e tirar a cultura judaico-cristã do qual nós crescemos, essas instituições trazem de uma maneira terrível, terrível, terrível. E as crianças são os primeiros alvos, porque você imagina, você chega numa escola, as crianças vão para a escola. Quando chega lá, os professores, em vez de ele estar dando aula dentro da sua matéria, eles estão doutrinando nossas crianças. Aí o pai e a mãe cristão têm um papel fundamental. Quem doutrina é você com a palavra.
Quem doutrina é você com a Bíblia. E não pode deixar para lá e deixar o professor governar seu filho. Por quê? Porque quando sai da escola, ele sai 4 horas que ele passa, 3 horas que ele passa ali, ele passa com a mentalidade completamente, imagina, se ele tiver assistido de casa, se ele tiver, o pai e a mãe tiver feito, agora trouxe a Bíblia para eles, como nosso vereador pregou aqui cedo, ele vai para lá formado, ele vai com a mente pronta. Agora, se você não faz isso, se você deixa aos léus, deixa para um professor, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você tem um filho seu se levantando dizendo o seguinte: não sou mais homem, não sou mais mulher. Por quê? Porque na escola o professor fez isso com ele. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. E quando a gente fala dessas questões de instituições culturais, você vê, nós tivemos recentemente, vocês todos, a maioria já sabe disso, onde um museu trouxe um homem nu para crianças tocarem. Você imagina, você vai no museu com seu filho e chega ali e tem uma exposição, um homem está nu e as crianças estão tocando. Mas isso é por quê? Porque abarca ideologias marxistas, onde a família deve ser destruída. Os pastores não falaram, mas a gente já leu isso aqui, quando Marx diz que o problema é a família modelo. Tem que destruir essa família, tem que desconstruir esse conceito. Aí, quer dizer, você chega numa instituição dessa, se você... E outra coisa, e muitas escolas fazem expedições em museus. Muitas escolas fazem expedições em museus. E aí, o que acontece? Meu irmão, você vai deixar seu filho isso, ele tem que ser alguém que vai se levantar. Eu trouxe, para me terminar a minha palavra, pedi orientação ao reverendo, uma professora que ela foi exonerada do cargo, porque recebeu do MEC instruções para abarcar, de cada professor, abarcar o conteúdo LGBT, e ela se recusou. E aí a escola exonerou ela, e ela assim, traz um depoimento muito doloroso, porque você sabe que a Daiane falou sobre perseguição. Quando a gente se levanta, principalmente professores, como o pastor Eduardo, enfrenta isso lá, perseguições. Eu queria passar, acho que é 1 minuto e pouquinho, 2 minutos, não passa disso, é uma professora. Pode passar. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Carla, estou saindo aqui agora do RH, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e a notícia que eu tenho é que eu acabo de ser exonerada pelo seu prefeito Luiz Marinho, né? Todos nós sabemos aí que no ano passado eu me posicionei contra a ideologia de gênero, eu me posicionei a favor das famílias e a favor das crianças, e sorrateiramente eles me exoneraram. Então isso aí fica para vocês verem como funciona aqui dentro, numa gestão petista, onde as pessoas, quando resolvem se levantar pelas famílias, pelas crianças, elas são exoneradas. Vocês viram que ela sofre porque ela foi exonerada, porque defendeu a palavra. Ela ficou do lado da Bíblia, né? Ficou do lado dos conceitos judaico-cristãos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente os pais. Nós que temos filhos, vocês devem fiscalizar seus filhos, vocês devem acompanhar seus filhos e não deixar... Gente, grupos de escola que manda você para estudar no grupo hoje do WhatsApp, por causa da pandemia, muitos grupos se criaram. Cuidado com os grupos. Não deixa seu filho num grupo desse e esquece ele lá, não. Não importa a idade, porque ali pode estar se passando muitos venenos que está fazendo a cabeça do seu filho e da sua filha. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Sim, senhor, reverendo. Olha para quem está ao teu lado. Fala assim: meu amado, e aí? Dá para encarar? Dá. Dá. Se Deus é por nós. Mas isso não pode ser a palavra bonita. É bonito quando fala assim, né? Se Deus é por nós, né? Então, lembra que eu pedi para o pastor Miranda cantar o hino, né? Eu e Jesus somos um só. Só os verdadeiros cristãos enfrentam isso e eu vou dizer assim, e resistem a esse mal, né? Então, a ameaça é segura. Você viu essa questão dessa professora, viu aquela questão daquele homem nu, né? Vê todas essas questões. Ora,
É uma luta contra o pecado, contra o diabo, contra o sistema diabólico do mundo, correto? Por isso não haverá lugar, não haverá assim lugar no sentido de dizer que os falsos crentes ou os meio crentes, esses não resistem, entende? Esses não resistem. Mas por outro lado, os crentes, né? A gente tem que estar pronto a qualquer situação. É viver a nossa fé, a autoridade da palavra de Deus, as verdadeiras doutrinas, né, a sã doutrina. Só esses terão chance, gente, sabe? Porque depois, certamente, voltando, a Daiane, quando ela vai tocar lá na China novamente, e ela vai mostrar como crentes, em meio à mais extrema perseguição, gente que abraçou essa ideologia, foi para o outro lado, mas tem aquela turma, né, que resistiu. O pregador famoso, o Atmani, foram 20 anos na prisão. Fala assim, gente. Fala assim. Você deve ter misericórdia no sentido de orar pela alma dos comunistas, para que sejam salvos, né? Pregar para eles, para serem salvos, entende? Mas entender que aquela ideologia, ela foi responsável para matar milhares de nossos irmãos, né? Punir, como na Coreia do Norte, né? Até hoje. Então, isso não é brincadeira, não. E vocês observam que essa questão que foi colocada aqui da mentira, né? Quer dizer, eles chamavam você de homofóbico para te constranger, só porque você tem uma posição bíblica. Você não é homofóbico, ninguém aqui é homofóbico, né? Essa forma de estigmatizar a pessoa, né? Quer dizer, agem de uma forma muito covarde e nojenta, que deve ser repudiada dessa forma, entende? Agem de forma muito nojenta. Só porque nós defendemos que casamento, biblicamente, e a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser dois sexos, um homem e uma mulher, que gerou você. Você não existiria se não fosse, né, o ato sexual entre um homem e uma mulher. Agora, o ato sexual entre um homem e homem, uma mulher e mulher, não é legítimo biblicamente. E nós não podemos nos calar, nós temos que dizer isso. Quando Deus criou o homem e criou a mulher. E você dê graças a Deus de ter contemplado o sol, a lua, o mar e as estrelas, porque você foi fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, a gente precisa repetir a Bíblia para nós mesmos, repetir a Bíblia, né? Para nós mesmos, né? Para os filhos, na igreja, para as ovelhas, gente, repetição. O grande apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala, né, que ele estava falando as mesmas coisas. Não foi? É legal isso aí, tinha que repetir. Tem que repetir. É muito interessante, porque eles repetem. Eles repetem mentiras, que já disseram que dita 1000 vezes, começa a ser aceita como verdades. Mas eles repetem, né, o mal, o que é do mal, né? No capítulo 3 de Filipenses, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, ponto a mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ah, mas essa mesma mensagem, até mudá-lo, e depois continua para você não esquecer. Um dos grandes problemas do povo de Israel era esquecimento. Deus dizia: lembra-te, ó Israel. Ou então,
a exortação para que não se esqueça, né? Então, nós precisamos fazer esse intervalo agora. Levem Deus para a sua mesa. Levem a palavra para a sua mesa. Entende? Nós vamos voltar. Depois eu devo convidar também o missionário Ayman, como diretor de uma instituição, né? E convivendo com todos da instituição e fora da instituição, né? Como é que ele tem feito, né? Nós gostamos muito daquela palavra aquela vez, porque nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito, transferindo a educação, deixando para a escola dominical, a sala tal. Você tem que ensinar o seu filho. O pastor Celso está aqui doido para chegar a hora de descarregar. Pastor Ailton também. Amém, amém? Olha, eu tenho que escolher, eu tenho que salvar. Eu falo assim, eu preciso salvar e salvar os meus filhos. Eu preciso salvar. Glória a Deus. É a minha principal missão. Eu digo o seguinte, o principal evangelista do seu filho é você. Você tem que pregar a redenção para ele. Ele ouve o pastor pregando, você também ouve, você tenta aqui. Me conta aí como é que é essa questão da salvação. E o sangue de Jesus? Porque a gente cresceu assim numa geração, né, que ouve, né, o sangue de Jesus tem poder, e tinha poder mesmo. Né? Não, havia testemunho de que o ladrão foi assaltar a pessoa e a irmã, né, muito firme, né, muito crente, né, graças a Deus. Quando o ladrão chegou e meteu, ele abre ali, o sangue de Jesus tem poder. O cara saiu correndo. Mas isso era a fé, gente. A certeza, né? Então vocês viram que temos que salvar essas crianças. Temos que salvar esses adolescentes. Jogaram a mentira, o diabo joga a mentira, né? E o que é que acontece? E vem, né? E até por curiosidade, tem também a curiosidade. Satanás despertou a curiosidade de Eva. Eva estava lá tranquila, não estava? A menina estava... A irmã Eva, a gente vai conhecendo. Deve ser legal que a gente chegar no céu, ver essa turma, né? Olha a Eva ali. Mas ela... Né? Quer dizer, a curiosidade, né? A pessoa começa a... Não, isso aí, meu filho, é pecado. Fala assim, fala para sua filha, é pecado. E olha, você está vendo, minha filha, a morte está aí, o mundo está aí, é por causa do pecado. Né? Leva no enterro, leva os filhos no enterro, gente. Usa o enterro pedagogicamente. Não vai levar meu filho, não, leva minha filha, não. Leva. A morte existe por causa do pecado. Vamos ensinar. Tá certo? Nós vamos ficar de pé, então, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esse momento.